Quando se trata de salvar uma vida, o tempo é precioso. E muitas vezes não dá tempo dos profissionais chegarem até as vítimas. Por isso, às vezes, o Corpo de Bombeiros, por telefone mesmo, dá as orientações para os primeiros socorros. Foi o caso de um bebê no fim de semana em Alfenas. A nossa equipe de reportagem acompanhou o encontro do bombeiro que atendeu a ligação com a família da pequena Paloma. Seria um dia de trabalho tranquilo, como qualquer outro, não fosse a ligação de uma mãe por volta de 9h30 da manhã. Foram 3 minutos de ligação. Enquanto isso, uma viatura se deslocava até a casa da família. Seguindo as orientações, Vanessa, de apenas 18 anos, conseguiu salvar a filha de 1 mês e 23 dias. Na hora que ela engasgou, eu não ouvi muito direito. Aí na hora que eu vim ver, ela já estava com leite pela boca e bem roxinha já, sabe? Aí eu peguei ela correndo no colo, levei ela pra sala, gritei minha mãe, coloquei ela nos braços da minha mãe e liguei pro bombeiro. Eu fiquei muito nervosa na hora, mas tive calma para poder fazer os procedimentos que o bombeiro foi passando para ela, né? Aqui no Corpo de Bombeiros de Alfenas são 2 linhas de emergência 193. Uma delas foi instalada recentemente e foi justamente desta linha que o cabo Alexandre atendeu a ligação da mãe que estava desesperada. Por ser uma linha nova, a conversa não foi gravada. Independente disso, e mesmo com 23 anos de experiência, o bombeiro não vai esquecer nenhum detalhe da conversa com a mãe. Eu pedi para ela que ela mantivesse a calma. E eu fui passando os procedimentos para ela passar para alguém que ela não tinha condições de fazer. E a mãe dela estava próxima, ela passou o bebê para a mãe dela. E eu fui explicando para ela como seriam os procedimentos, ela fez e o bebê desgasgou. Hoje o cabo Alexandre fez questão de conhecer pessoalmente a pequena Paloma, que pareceu tranquila e segura no colo do bombeiro. É muito gratificante. A emoção é muito grande. 1 ano e 11 meses depois, Ana Paula e Ademilson relembram a aflição que viveram com o filho Samuel. Ele estava mamando, estava com o nariz entupido e afogou com leite. Mais uma vez foi o Corpo de Bombeiros que ajudou a socorrer o bebê. Pelo telefone foi a primeira vez, foi uma experiência inusitável. Os vizinhos da rua, né, correram para cá, o vizinho aqui do lado também chegou. E com as instruções do bombeiro aqui, ele foi fazendo, né? E aí, graças a Deus, ele voltou. Em todos os casos, a tranquilidade foi essencial para que as famílias tivessem um final feliz. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? O trabalho deles tem um valor muito grande, né? Que ajuda a gente bastante, não só nesses casos, mas nos outros casos também. Infelizmente, nem todos os casos têm um final feliz. Segundo o Corpo de Bombeiros de Alfenas, só na cidade são atendidos de 2 a 3 casos de crianças engasgadas por mês. Em Minas e no país, são muitos os casos de pessoas que morreram engasgadas. Vamos ver aqui com a gente na tela. Segundo dados do Ministério da Saúde, 977 pessoas de todas as idades morreram no Brasil em 2009, vítimas de engasgamento. Em 2010, foram 1.021. Já em Minas Gerais, 55 pessoas morreram pelo mesmo motivo em 2009 e em 2010, 56. Os dados de 2011 ainda não foram concluídos, mas ainda segundo o Ministério da Saúde, pelo menos 305 bebês menores de 1 ano morreram por obstrução das vias respiratórias com objeto, alimento ou por refluxo. Entre crianças de 1 a 4 anos, esse número chega a 60. E para contribuir para que esses números não aumentem e o salvamento seja eficaz, nós vamos falar com a repórter Cláudia Martins ao vivo, que está no Corpo de Bombeiros em Alfenas. Cláudia, boa tarde para você. Quais são os procedimentos, para evitar casos como esse de engasgamento? Boa tarde, Natália, Rodrigo, boa tarde a todos. Olha, os procedimentos para socorrer uma criança, um bebê engasgado ou uma criança acima de 1 ano e adultos são diferentes. Quem vai explicar para a gente é o Tenente Guilherme Soares Ribeiro, comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Alfenas. Mas antes de explicar esses procedimentos, Tenente, como identificar uma pessoa engasgada ou um bebê? Bom, os primeiros sinais que a pessoa vai apresentar é a roxidão na face, dificuldade para falar, para respirar e ela vai estar muito agitada, estando consciente. Agora sim, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, no caso de bebê, como nós mostramos na reportagem, qual é o procedimento de socorro? Bom, a primeira coisa que a pessoa vai ter que fazer é verificar se o bebê está consciente. O bebê, então, estando consciente, ele vai fazer 2 insuflações na boca e no nariz da criança ao mesmo tempo. Lembrando que a criança tem que estar deitada, com a cabeça para o chão.
no braço do socorrista, faz as 2 insuflações, verificou que o ar não passou, ele vai virar a criança de bruços no braço dele, dá 5 palmadas nas costas da criança, virar a criança novamente, na linha dos mamilos, com apenas 2 dedos, ele vai fazer 5 compressões. Se não resolver, ele repete o procedimento. Isso, então ele verifica na boca da criança se saiu o objeto e repete o procedimento se não saiu. No caso de crianças acima de 1 ano e adultos, qual que é o procedimento para poder socorrer essa pessoa engasgada? Então, a pessoa engasgada estando consciente, o socorrista, né, vai se posicionar atrás da pessoa, fazer 5 movimentos na linha do umbigo dela, com a mão posicionada daquela maneira. Então, são 5 movimentos que, ao mesmo tempo, para cima e para dentro. Ele vai fazendo esse movimento até que seja desobstruída a pessoa engasgada. Por que um engasgamento, tenente, pode levar uma pessoa à morte? É pelo simples fato que a pessoa vai deixar de respirar e pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória e até mesmo chegar à morte. Qual que é o procedimento do Corpo de Bombeiros quando atende uma ligação nesse caso? Bom, a primeira coisa, o atendente ele vai verificar do que se trata, qual é a natureza e também o endereço. E vai passando os procedimentos até a viatura chegar no local. Certo. Práticas populares, né, como levantar as mãos da criança ou soprar, elas são eficazes? Não, o indicado é fazer esses procedimentos que a gente acabou de demonstrar. Certo. E quais são os casos mais comuns de engasgamento? São com alimentos, pedaços de carne, pão, e no caso dos bebês especificamente, a gente tem as situações do leite materno e brinquedos. Então, a orientação é que a mãe tenha realmente bastante cuidado no caso de crianças, de bebês, né? Que fique realmente atento no caso de bebê, né? Nesse caso que a gente mostrou na TV. A mãe já tinha amamentado, tem que ficar atento o tempo todo. Exatamente. Então, ficar atento, chamar o socorro através do 93. Se a pessoa não tiver calma o suficiente, pedir para que outra pessoa ligue para o 93. Tá certo? Muito obrigada, tenente, pelas informações. Voltamos ao estúdio. Rodrigo. Obrigado, Cláudia. Agradece pra gente o pessoal do Corpo de Bombeiros aí pelas orientações. Bom trabalho. Obrigado, Cláudia.